Você usa a sua voz pelas pessoas ao seu redor? Qual o impacto que a sua voz tem para pessoas que são parecidas com você? Hoje a gente vai conversar com Bárbara Lopes, empresária por trás da Bensá, uma edutech afrocentrada. Eu sou Luiz Henrique. E eu sou Jéssica Barros. E esse é o Voz que Transforma, um podcast da Vox to You, Escola de Oratória e Comunicação. Diretamente dos estúdios da Band Rio Grande do Norte. Esse é o episódio número 5. 5 episódios. Quinto episódio, isso. Nos últimos 2 a gente estava aqui juntos, agora a gente vai para o nosso último episódio, nós aqui. Que a partir do próximo episódio a gente vai fazer, como você disse, o Xangê dos professores. Sanjê. Eita, danado. Eita, nordestina. Sanjê. Ela já está falando, senhoras e senhores. Bárbara Lopes, seja bem-vinda. Muito obrigada. High five. Como é que você se apresenta hoje, Bárbara? Bárbara Lopes é... Uma mulher negra, mãe atípica, empresária. Olha aí. Uau! Então ou seja, ela já trilhou os caminhos pelos quais a gente vai caminhar hoje. Exatamente. Okay? Com certeza. E olha, como ela já falou, empresária. E uma coisa que a gente tem visto muito hoje, que está bem em alta, cada vez mais... O mundo está cada vez mais consciente. Ou pelo menos estamos trabalhando para isso, não é, Bárbara? Estão tentando. E as pessoas têm se conectado cada vez mais com pessoas que também acreditam nos mesmos propósitos, compartilham dos mesmos valores. E você é uma mulher preta, você é empresária, você é mãe solteira, você é mãe de uma criança portadora de autismo. E isso impacta também na Bárbara empresária. Com certeza isso aí tem uma influência no desenvolvimento do modelo de negócio que é a Bensá. Conta pra gente quem é a Bárbara empresária, como esse histórico aí, fortíssimo, de uma mulher forte que eu sei que és, influencia na empreendedora que você é hoje. Só aproveitar e só acrescentar algo para você falar um pouquinho da tua história, porque a Bárbara tá hoje aqui e tal, já vendeu bolo, já fez um monte de coisa. Traz um pouquinho desse histórico também, que fundamenta essa empresária hoje com tantas mensagens para passar. Muitas, né, gente? A gente tá com 2 horas e meia para gravar aqui, né? Sim. Vai ser uma coisa meio super. flow. Eu hoje. adoro. Uma coisa meio flow. Nem podcast. te preocupa. Eu adoro, assim, essa liberdade, viu? Bom, não acredito que existe a Bárbara pessoa pessoal e Bárbara profissional, né? Eu sou uma só pessoa, Bárbara Lopes. Com certeza. E venho aí com essa bagagem, né? Tenho 33 anos, sou filha de Joaquim Nilson e Tereza Cristina. E tenho 2 irmãs, Brenda e Bianca. E eu conheço todo mundo. Conhece todo mundo, já fomos na sua casa. Os mais animados no baile da Vox. Mais animados no baile da Vox, Ganharam esse assim. título no baile. E no After também. No After também. Bom, então isso é importante de ser dito para entender de onde surgiu, né? De onde saiu essa pessoa que eu me tornei hoje. Acho que as pessoas, elas são resultado das relações e a gente veio aqui para evoluir. E a melhor forma de evoluir é com os outros seres humanos, né? Estando em contato com as pessoas. Desde muito pequena, eu via meu pai e minha mãe empreendendo, né? Meu pai é funcionário público e minha mãe sempre empreendeu. Ela sempre vendeu alguma coisa para que a gente pudesse ter uma vida cada vez mais confortável, onde tudo que surgisse de oportunidade na escola, enfim, no esporte, a gente estivesse inserida. Então, isso vem muito deles, né? Eles sempre empreenderam e lá em casa a regra é ela pode fazer tudo, desde que tenha notas boas, não tenha conversinha de recuperação e tudo mais. Então, assim, cresci nesse universo de educação e empreendedorismo, né? E hoje tenho a Bensá. Mas não quero pular histórias, né? Pular assuntos. E aí, cresci ali, juntamente com minhas 2 irmãs, com a minha família, sempre investido muito na educação e muito no esporte, né? Acho que mãe encontrou a estratégia de botar a gente pra jogar xadrez, pra a gente ficar quietinha, sentadinha, né? Aquela coisa assim mais... As 3 jogaram? As 3 jogaram xadrez, nós 3. Quem chegou mais longe das 3? Brenda chegou mais longe, ela chegou a grandes campeonatos, Brenda do meio, né? Isso. Campeonatos sul-americanos e tal, né? Uau. Eu comecei a jogar e aí eu queria jogar em casa, ninguém sabia jogar. Falei, vamos aprender aqui, pessoal. Vamos aprender. E aí fomos crescendo e aí nessa época que Brenda já estava estourando, eu já estava, como já diriam no xadrez, estourando na escola, né? Que é quando você faz 16 anos, você já não pode acessar outros lugares do esporte de alto rendimento escolar. Então eu decidi ir pra faculdade. Já tá velho. Já tava velha. Com 16 anos eu tava tipo, velha. Veterano, na verdade, acho que a palavra né? correta. É isso, veterano. E a gente chamava estourando. E, enfim, foi o esporte que deu a oportunidade da gente viajar, conhecer outras culturas, né? Conhecer outros estados. E abrir a mente para saber que a vida não era só o que a gente enxergava aqui dentro de casa.
E sempre empreendemos para financiar e custear essas viagens, né? Pai e mãe sempre iam, sempre acompanhavam a gente. Então, a gente sempre cresceu nesse universo de... Se a gente quer uma coisa, a gente vai vender primeiro, ganhar dinheiro. Depois que a gente ganhar, a gente vai lá e compra essa coisa ou vive essa experiência. Então, acho que veio daí isso. Senti uma vontade por conta do xadrez, a gente ganhou bolsas em muitas escolas em Natal. Acabamos por escolher estudar no Henrique Casticiano. Isso que eu falei é muito sério, porque a gente pôde escolher estudar numa grande escola na cidade, né? Então, assim, não é toda criança, nem toda pessoa preta que tem essa oportunidade de escolha. Então, a gente pôde escolher, estudou lá e... Pelo braço forte da educação. Pelo braço forte da educação, exatamente. Então, estudando lá, a gente pôde escolher, inclusive, nossos treinadores, né? E aí, lá dentro do HC, a gente criou o Bazar do Livro. Então, a gente pegava os livros das pessoas da escola... E vendia e trocava o livro do próximo ano e tal. Então, aí surgiu a nossa primeira empresa com 14 anos. Vamos dar só um corte aqui, porque tem muita história, mas eu quero dar um corte para aquilo que talvez viesse fundamentar inicialmente a tua vida de consultora em empreendedorismo. Você teve a casa do bolo, é isso? Tive o Bolo do Orlando. O Bolo do Orlando. Isso. E foi um período que você... cresceu, empreendeu, mas você não trabalhou como nunca. E você perdeu algo que você fala muito hoje, que é a qualidade de vida. Qualidade de vida, Me fala ali foi um divisor de águas na tua vida para dizer que... Porque essa mensagem você segue carregando, independentemente de qualquer outro assunto, correto? Com certeza, foi sim, né? A ideia de abrir o Bolo do Orlando foi porque eu pensei, já empreendi, já trabalhei aqui para outras pessoas, admiro todas. De verdade, eu admiro muito os empresários que me ensinaram, mas o Bolo do Orlando foi a minha oportunidade que eu falei, eu vou ganhar dinheiro, eu vou crescer e tudo mais. E aí eu olhei para aquilo ali que era meu, né? Tipo, meu Deus, um negócio meu, então eu vou trabalhar bem muito, vou trabalhar como uma louca, E aí foi isso, eu trabalhava 14 horas por dia, 6 dias por semana, né? Isso é uma rotina bem comum para o empresário da área de alimentação. Digo Bem isso por comum. Experiência própria. Afinal, tive padaria com meu marido. É uma rotina super comum, mas foi aquela rotina onde eu almoçava em pé atrás do balcão, porque eu queria, ninguém me obrigava, eu era dona, né? Onde eu não fazia exercício, e principalmente mais importante, que me impactou, foi quando eu parei de estudar, porque estudar sempre foi uma coisa normal da minha rotina. Sempre estudava para a escola e sempre estudava xadrez. Então, nos únicos momentos, os 6 anos que eu estive no Bolo do Orlando, eu dei o sangue por aquilo ali, né? E não estudei, não fiz algumas coisas que eram básicas para a minha construção social. E aí foi aí que eu falei, gente, aqui tem uma coisa muito errada, não tá dando certo, tô ganhando dinheiro, o dinheiro retornou rápido, né? A gente abriu 2 lojas e uma fábrica, assim, foi uma coisa que nenhum plano de negócio que eu tenha feito chegaria perto do que a gente conseguiu com o Bolo do Orlando. Mas a que preço? É isso preço que eu ia alto, dizer. A que altíssimo. preço? Foi, não valeu a pena. Valeu a pena para aquele momento, mas que bom que eu, rapidamente, coloquei não, a partir de agora eu não quero mais que seja assim, né? Então, assim, eu sou muito feliz por ter o privilégio de perceber uma coisa que tem pessoas que percebem com 50, 60 anos, e quando vê já tá desgastado fisicamente, mentalmente, e eu acho que isso foi um divisor de águas para eu entender, não, agora eu preciso trabalhar menos. Como é que eu vou fazer para trabalhar menos? Como é que eu vou fazer para manter a minha renda aqui? Eu não quero nem ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar o mesmo dinheiro, só que eu preciso entregar menos horas da minha vida, né? Foi aí que eu comecei a estudar a escala, produtividade, tudo, e esbarrei no termo startup, né? Que o termo startup é a ideia de você realmente entregar resultado, e não entregar hora, entregar coisas do ponto de vista prática, operacional. E me chama a atenção aí que algo que foi seu desconforto quando você estava dando sangue e ganhando dinheiro é que você não estava conseguindo estudar. Aí você falou, eu percebi que algo estava errado e aí eu comecei a estudar. Foi. Produtividade. O estudo tá mais uma vez, o estudo sendo um fator decisivo. Sim. Com certeza. Eu percebo isso até hoje, né? Quer dizer, eu nunca vou parar de estudar, mas eu percebo, assim, quando minha energia tá dando uma caída, quando eu tô pensando, não tá dando certo, eu tô batendo muito na trave, o que é que eu tô fazendo de errado? O que é que eu não sei? Porque eu sempre penso, se algo não tá dando certo, tem alguma coisa que eu não sei. E aí eu saio falando, né? Gente, vocês fazem como? Como é? E eu pergunto, e eu acredito hoje que estudar tem várias formas, né? Não é só dentro da academia, tem estudando, tem lendo, tem ouvindo, tem podcast, tem livro, tem tudo. Desde que eu esteja me mantendo em movimento, como já diria nosso amigo Fred Alecrim, né? Movimento gera movimento. E o meu movimento sempre vem do estudo, sempre vem de eu buscar conhecimento, né? Dominar mais uma habilidade, não no sentido de megalomaníaca, não. No sentido de estou precisando disso,
Vou aqui pegar Saber que estamos em constante evolução. Exato. E já deixa eu aproveitar e pegar esse gancho antes da gente entrar para aquele tema dos mares. Aquele tema da startup e dos mares. Aproveitando esse tema da educação, o que te levou a procurar a Vox? Sim. E desenvolver, porque você sempre falou muito bem, e as pessoas às vezes acham que vir para a Vox é apenas para os tímidos. Sim. Mas não necessariamente, e você é um caso muito clássico Você deve ter disso. ouvido muito, né? Pra fazer O que você está fazendo na Vox? Fazer o que na Eu escuto até Vox e hoje, tal. né? O que você dizia e qual é a tua percepção disso? E o que influenciou na sua vida passar Sim. pela Vox? Atenção, tandã. Vou dizer uma coisa que eu nunca disse. Eita, Vou opa! dizer uma coisa que eu nunca Marketing? disse. Marketing. Câmera close? Câmera close. Mas eu não disse porque eu não tinha percebido. Então, conforme a gente vai vivendo, a gente vai percebendo. Eu não escondia, só não tinha percebido, né? Eu estudei as 4 competências, né? Que é até um conteúdo que a gente também estuda na Vox. E eu vi que o se comunicar, né? Que eu não entendia que era oratória, né? Eu não era tímida, não tinha vergonha de nada. E quanto mais eu lia, mais vocabulário eu tinha. Então, não era um problema. Sim. Mas eu vi que a comunicação era uma coisa que me colocava à frente em alguns determinados momentos. E aí, estudando, eu falei, eu preciso fortalecer os meus pontos fortes. Não adianta eu falar, eu tenho um problema, então eu vou lá e bem muito. Faz sentido você fortalecer, ver uma coisa que você tem dificuldade, mas quando a gente fortalece nossos pontos fortes, é fluido, é fácil, é confortável. Então, eu penso que se eu me comunico bem, e isso é um grande valor, né? Hoje, mais do que nunca, o futuro do trabalho fala sobre as soft skills, né? E a oratória é uma delas. Eu preciso fortalecer esse ponto forte. Eu não posso parar de estudar. Quando você fortalece um ponto forte, vira um grande poder. Vira um grande poder. Isso. Você falou uma coisa que eu escutei no curso do meu amigo Fábio Samartim. Na força reside a oportunidade. E muitas vezes a gente se pega focadaço naqueles 15, 20% que não estão tão fortes assim. Sim. E aí você perde um tempo e uma Energia energia. vital. Isso não quer dizer que você não possa melhorar sempre e focar naquilo que não está indo tão bem, tá, gente? Mas se você... Olha, o teu depoimento é ótimo, inclusive ele vai ao encontro daquilo que a gente sempre diz na Vox. O que é o aluno Vox? Alguém que já falava muito bem, que queria ir para um outro nível, alguém que tem uma relação de medo, fobia, ansiedade com o ato de falar em público ou diante de câmeras, e as pessoas que querem performar diante de câmeras. É desse blend, para usar uma palavra do mundo dos vinhos, que a gente faz uma sala de aula. Uhum. Mas, enfim, falávamos da Vox. Antes e depois, como foi? Você foi aluna da turma? 22, A turma turma roxa. A melhor, Rocha. parece. Muito Boatos. bem. Eu vou ficar calada. Porque eu tenho minhas Turma mágoas. 22, a Rocha. Um abraço para todos da Rocha. 22, exatamente. Bom, eu realmente fui pra Vox porque eu queria fortalecer uma coisa que eu já achava que era boa, né? Depois eu pensei, onde o nosso pai pisa, é onde como a cabeça vai pensar. Acho que ambiente é importante. Então, eu cheguei e falei assim, não, o ambiente é importante pra mim. Então, eu vou conhecer pessoas, eu vou fazer network, eu vou poder vender, né? De alguma forma, porque onde eu sento eu vendo, né? Muito bem. Foi isso que eu pensei. Simples, puro e simples. Network, melhorar meu desenvolvimento. Muito mais que network, porque... Muito mais network, né? Racionalmente, vou desenvolver. Mas o network é aquela coisa que gera emoção, que gera conectividade, que a gente faz negócios até hoje. Depois da Vox, me abriu a carreira de palestrante. Antes da Vox, eu não dava palestra, alguém me convidava para fazer alguma coisa, eu ia lá, falava, ia embora, eu falava, né? Hoje eu entendo muitas coisas do que é ser palestrante, né? O poder do palestrante no sentido do comunicador, de eu poder levar a minha voz. Então, aprendi lá, né, que minha voz é professoral, eu nunca saio do palco sem ensinar algo novo para a pessoa e principalmente dizer quem eu sou, né? Dizer o que eu acredito, porque quando eu falo exatamente o que eu acredito, eu acabo atraindo as pessoas que fazem sentido e repelindo as pessoas que não se conectam. É econômico pra mim, né? Se eu vou num palco e falo ali tudo que eu acredito, o que faz sentido pra mim, eu vou realmente... É produtivo. É produtivo. E aí foi isso. Depois da Vox, eu comecei a me comunicar de uma forma mais assertiva. E abriu esse mercado de palestras, né? Que hoje eu sou uma palestrante. Tem uma agenda bonita, né? O próximo ano a gente tá caminhando pra fechar com uma agência. Tô muito animada. Sei que tem coisas que, para eu performar melhor ainda, eu preciso delegar o que não é meu poder e poder me comunicar. Então, hoje, eu me sinto muito confortável no podcast, numa entrevista, na palestra, no painel, né? E hoje o painel é um ponto
lindo, porque a gente pode ouvir o outro do lado, assim, pessoas incríveis que você olha e fala, meu Deus, sempre quis saber da vida da pessoa e tá ali do lado. Tô aqui do lado dela. E tô aqui do lado dela. Então, assim, que também é um dos conceitos de sucesso, que eu acredito que sucesso é estar próximo dos seus ídolos, ter acesso, ligar e falar assim, ei, o que você acha disso? Né? Que foi o que aconteceu no Shark Tank. Eu falei, meu Deus, quem é a melhor pessoa que pode me ajudar nesse pitch? Luiz Henrique. Bianca, seu professor Luiz Henrique, vá falar com ele. Então, eu falei assim, gente, não tem nenhuma pessoa que eu possa falar aqui e acessar melhor que eu imagine do que ele, que faz isso todos os dias, que ensina, que tudo mais. Você tem acesso total também a Fred Alecrim, que Não é um super admirador seu. Aí o que eu fiz? Falei com o Luiz Henrique e Fred Alecrim, porque eu não sou bagunça. Sim. E foi exatamente no bate-papo, engraçado que nesse dia da mentoria, eu fiquei com Bruna, não foi? Bianca. Com Bianca conversando. Bianca até hoje não fez Vox ainda. E Bárbara teve que sair correndo, porque ela estava fazendo uma mentoria online, correto? Eu estava dando uma consultoria em dólar. Dando uma consultoria. E aí, depois ela voltou, aí a gente já tinha conversado, e uma das coisas que eu falei durante a mentoria foi exatamente isso. Fred tem que ser ouvido, Fred conhece sua história, sua essência, e aí na sequência conversaram com o Fred, ou seja, o que mostra que boas performances são sempre o resultado de um trabalho de uma equipe, de muito planejamento. Sim. E que não é da noite pro dia, né? Tem uma história. Agora, deixa eu aproveitar aqui, Jéssica e Bárbara, você que ligou agora no YouTube por um acaso e está vendo aqui, o que é isso que está acontecendo? Esse aqui é o Voz que Transforma, que é esse podcast maravilhoso, uma parceria da Vox Studio Escola de Oratória e a Band Rio Grande do Norte. Então segue até o final com a gente, é um bate-papo sempre muito assertivo e que traz muitos ensinamentos. Vamos falar agora, você falou de empreendedorismo, levantou a bola. Eu quero saber agora, faz Bensar, que começou de um jeito, e eu lembro porque o Speech 1, você... É engraçado que durante o curso a gente foi entendendo, ela foi entendendo melhor a própria empresa dela, Sim, que chega ao final e chega ao Shark Tank absolutamente não, mas diferente do que era no início. Uhum. Como as coisas mudaram. Então, Bensar, a sua EduTech e Shark Tank. Sim, realmente. Cada speech, né? Foram 3 speech Vox. Foi o Shark Tank e foi hoje. São 5 momentos diferentes da minha vida. Todos os 5, a Bensar está com a vela apontada para outro lugar. Que é a característica de uma startup, né? A gente olha, vê o que está dando certo, valida, pivota e assim, as startups, elas não são feitas de ideias, elas são feitas de resultados, né? A gente precisa gerar nota fiscal. Então, conforme a gente vai vendendo, ganhando dinheiro, gerando nota fiscal, impactando vidas, a gente vai entendendo que esse caminho é o que é e é aqui que a gente pode impactar mais, né? Então, uma coisa que fala muito sobre startups é o MVP. Sim. E Fred fala, melhor validar primeiro. Melhor validar primeiro. Exatamente. Validou, não deu certo? Muda. Isso. É isso que o pessoal chama do pivotar, né? Essa mudança rápida. O que é a Bensar hoje? Hoje a Bensar, ela ajuda grandes empresas a levar a diversidade para a prática. Ou seja, a gente trabalha com o futuro do trabalho. Né? O futuro do trabalho no futuro, que já bateu na nossa porta, já é hoje, né? Porque hoje quem cresce está atuando no futuro do trabalho. Todas as empresas que vão crescer e que estão crescendo, elas precisam ter um braço de educação. Educando a sociedade, educando os fornecedores, educando o time e os clientes. E a comunidade. Todas as empresas precisam fazer isso para sobreviver. Não fui eu que disse, não. Foi a ONU. Aquela. Não foi eu que disse, não. Achou bonito? Não fui eu que disse, não. Foi a ONU. Então, a Bensar, hoje, ela faz isso. Ela trabalha com o futuro do trabalho. No que a gente faz? A gente entende que no futuro, e o futuro já é hoje, as empresas precisam ter inovação e criatividade, né? A inovação, ela só vem da criatividade e a criatividade só vem da diversidade, né? Só vem da gente acessar lugares diferentes, pessoas diferentes. E a realidade das empresas que a gente trabalha hoje, nosso foco são as empresas de capital aberto na bolsa, né? São as empresas aí milionárias, bilionárias, capital aberto que tem por obrigação investir 1% do seu faturamento em ESG, né? Que é a sigla para ambiental, social e governança. A Bensar atua, né? É uma EduTech, então a gente ensina, instrumentaliza, capacita, faz consultoria, usando a tecnologia e usando a gamificação. Então a gente sempre usa arte e gamificação para educar um time. Então a gente faz isso, a gente atua no S, ali no S do social. Ou seja, a materialidade, né, que a gente atende quando a gente fala de ESG é finanças e tecnologia. Ou seja, empresas de finanças e empresas de tecnologia, sua grande maioria, elas geram mais materialidade, demandas ao social. Por exemplo, empresas de energia geram mais ambiental. Empresas que atendem o governo, precisam de mais transparência, ética, atendem mais, estão ali mais no G, né, do ESG. Ou seja,
O ESG não existe separado, né? Ele sempre existe junto, mas o nosso foco principal é atuar no S, né? E a gente sempre fala que a Bensai é o S do seu ESG. Então, se a empresa tem um planejamento onde ela quer crescer, a gente entende que a empresa quer melhorar a sua produtividade, melhorar a qualidade de vida dos colaboradores do time, melhorar a diversidade. São prioritariamente empresas de serviço? Em sua grande maioria, são empresas de serviço, porque tecnologia... O nosso foco, a gente mira, né? Gasta energia em tecnologia e banco, né? São as duas áreas. Pode falar quem são os principais clientes? Sim, a gente já teve Itaú, não sei se eu posso falar uma, mas... Que vem assim... Esse podcast vai lá. Não se preocupa, não. Se tem coisa para ser fechada, pode deixar de lado. Mas empresas que já receberam trabalho. Bom, hoje a gente já atendeu, a gente já tem parcerias com o Itaú, com a Riachuelo, com os Correios. Estamos agora fechando 2 empresas de tecnologia que foram premiadas agora nos melhores lugares para se trabalhar. Que bacana. Então, elas estão nos melhores lugares para se trabalhar, já premiadas, já só precisam sustentar esse título. E aí, chegaram junto da Bensai. Então, isso, para mim, é uma validação tremenda, né? De que realmente a gente está fazendo, está dando resultado. Então, estou muito animada, estou feliz. E por falar em validação, eu disse que a gente ia chegar já no oceano. É a cereja do bolo. Chegando naquele oceano, como foi a experiência de chegar em um dos maiores eventos de investimento, que foi o Shark Tank, enfrentar, tá de cara com os tubarões, na pressão. Na pressão. Em menos de 2 minutos, fazendo um pitch e levar investimento para casa, trazer para cá para o RN. Você foi encontrado ou você encontrou o Shark Tank? Como é que foi a inscrição? Traz aqui algumas... Um fofoquinha, né? Fofoquinha aceito, né? Então, a gente recebeu um convite, né? Bárbara... Os ensaios. Vai ter o Shark Tank, tá aqui o processo seletivo, a gente gostou da sua história, parará. Então, acho que eram 4 etapas para você passar de fase, né? Eu não fiz a primeira. Né? Então, eu já fui convidada. Então, eu já comecei a me inscrever, a fazer entrevista, a gravar vídeo, fazer pitch, para eles já me conhecerem. Eles já queriam a nossa história e só queriam validar se estava dando tudo certo, se era tudo de acordo com o que eles esperavam, né? Então, a gente recebeu esse convite em fevereiro, mais ou menos. Confesso que de 2023. 23. Okay. Confesso que eu não botei fé, assim. Quer dizer, botei porque eu sempre sou positivo, mas eu falei tanta coisa pra fazer, né? Que eu falei, gente... Só a fé necessária, não gastou tanta energia? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu sei que isso aqui é um concurso, uma competição, né? Que não é um trabalho, não é um cliente. Então, o cliente, a gente tem... Por produtividade, eu tenho o foco em atender o cliente muito mais do que fazer editar o concurso. Então, eu fui lá como eu podia, né? Como eu achava que iria dar certo. E fiz vários processos que realmente foi desgastante. Foi ali que, quando eu recebi a ligação dizendo assim, Bárbara, você passou, venha pra cá. Tipo, segunda-feira, isso era uma quinta? Aí eu falei, meu Deus, sério isso? Eu falei, Bianca, a gente passou. E Bianca, aonde? Eu falei, no Shark Tank Brasil. Quê? Não acredito. Show. E aí a gente foi assim, correu pra fazer tudo. Eu confesso que quando eles disseram assim, você passou, venha fazer seu pitch e se apresentar, foi o momento mais incrível, assim. Falei, meu Deus, eu não acredito, assim, o trabalho realmente tá dando resultado, as pessoas vão confiar na gente. E a pergunta que todo mundo me faz, você teve medo, ficou nervosa pra entrar no palco? Juro por qualquer coisa de mais sagrado, não tive medo. Não fiquei nervosa, não fiquei ansiosa. Eu fiquei animadíssima, né? Até muitas pessoas têm o hábito de fazer perguntas assim... Ousadia e alegria. Ousadia e alegria, exatamente. Falei, professor, diga aí, o que é que eu preciso? Ele, ousadia e alegria. Foi assim que a gente foi. Não fiquei nervosa. Falei assim, a gente tá pronta. Se a gente não tivesse pronta, a gente não estaria aqui. Então, a gente só precisa relaxar, respirar, dormir bem, se alimentar bem e fazer o que a gente veio de fazer. Ninguém tem nada a mais para acrescentar da minha empresa do que eu. E a propósito... Acompanhe agora um trechinho do pitch delas, que foi 1 minuto e 41 segundos. A gente vai colocar só um trechinho e na sequência a gente segue conversando com Bárbara. Pra fazer, meta pra bater, qual vai escolher? Criativa, temos que criar, o valor gerar, cliente atrair nessa vida. 56% da população brasileira é formada por pessoas negras. Nós movimentamos 704 bilhões de reais por ano. Eu sou Bárbara Lopes, sou uma mulher preta, mãe atípica e por 10 anos empreendi no varejo tradicional lá em Natal. Vi a minha saúde mental, o meu pertencimento e a minha qualidade de vida indo embora pelo excesso de trabalho.
Foi aí que eu comecei a estudar produtividade e escala. Assim nasceu a Bensar. Foi esse pitch, hein? Que sensacional, Bárbara Lopes. Incrível. E ela que abriu o programa. 1 minuto e 40 e poucos, 41, 42 segundos que fizeram a diferença. Foi o pitch das meninas que abriu o programa já para Foi. levantar o sarrafo, para todo mundo já ficar vidrado lá. A história da tua irmã cantando, enfim, depois o bate-bola, enfim. E no momento das perguntas, né? Porque nas perguntas, a gente não exibiu aqui as perguntas, gente, mas aí a gente vê a desenvoltura, o preparo, o responder de bate-pronto, a ousadia de peitar e dizer, olha, porque ali é uma compra e venda. É uma negociação. É uma negociação muito real. dura. Até porque vocês gravaram quanto tempo, Bárbara? Mais ou menos uns 60 minutos, 58, 60 Foi ao ar minutos. quanto? 10. 10 minutos. 10 minutos. Eu 10, sinto 11. como um jogo de pôquer, porque eles estão jogando com as fichas. Porque eles são os grandes. Você é a partida o suficiente, digamos assim. Então eles vão tentar jogar com as fichas. Você tem que ter a certeza, a convicção do que você quer e até onde você pode ir na negociação. Isso é muito importante dentro do empreendedorismo, saber até onde você pode ir. Porque, como você bem falou, você que sabe da sua empresa. Ninguém tem mais a acrescentar sobre ela do que você. E você ter essa propriedade foi fundamental. Eu quero destacar 3 coisas que eu aprendi quando eu saí do palco, lá do Shark. Manda pra gente. Primeira de todas, os investidores, eles não estão interessados na empresa. Eu sinto que eles estão interessados no empreendedor. Eles olham e falam, tem potencial pra gente pivotar, tem garra pra realmente dar resultado, vamos fazer aqui. E se a gente fechar, a gente vai conversar na melhor forma com a minha expertise, investidor, e o jogo de cintura e a experiência e a vontade de trabalhar do empreendedor. Então, assim, hoje eu nunca me arrependo de investir em mim mesma, no meu desenvolvimento, muito mais do que na minha empresa. Muito. Essa é a primeira coisa que eu aprendi. A segunda coisa que eu aprendi, quando as pessoas falam, mas 40% não é percentual de startup, parará. O jogo do Shark Tank não é o jogo do VC, que é o jogo que a gente está acostumado de startup. É o jogo eu sou um grande empresário, bilionário. Tem muitas pessoas que não têm ideia do que significa uma pessoa bilionária. O patrimônio dele é bilionário, tem muito mais. Eu não vou dar o meu tempo para uma empresa que está me dando 5%, né? Porque no mundo das startups, você investe em 1000 empresas para uma dar muito certo e essa uma pagar a conta de todo mundo e dar um lucro. Então, por isso que aquele percentual ali é surreal para o mundo da startup tradicional, VC, mas é importante para que eu, por exemplo, hoje eu tenho a felicidade de ter o contato dos nossos 3 sócios, frequentar a casa deles, conversar, trocar ideias. Às vezes, uma frase que ele fala, eu falo, peguei, não preciso mais de nada, tchau, depois a gente se fala e vou trabalhar nisso. Então, o percentual do Shark Tank, para quem trabalha mesmo, eu digo empreendedor e investidor, não é nada, é importante. E a terceira coisa que eu aprendi é que realmente confiança é uma skill que a gente precisa estudar. Não é uma coisa, Jéssica nasceu confiante, Luiz Henrique nasceu confiante. Não, confiança é uma skill que a gente precisa estudar e entender tudo que leva à confiança. Falar, dominar o conteúdo. Investir todo santo dia nela. Investir todo santo dia nela. E a quarta que eu vou dar um bônus. Please. A quarta que eu vou dar um bônus é o estar bem, o autocuidado mesmo, sabe? Porque lá no meu camarim, por exemplo, do meu dia, eram 6 empresários, eram 6 empresas, desculpa, e 10 empresários, né? Quem levou o sócio. Então, assim, tem muita gente incrível, talentosíssima, mas que não estava bem, não tinha dormido, ou não conseguia se alimentar, de ver nervoso, estava passando mal. Como você vai dar o seu melhor se você não estar no seu melhor? Exato. Como já diria Murilo Gun, né? Se tudo que tu faz contém tu, como é que tu tá? Então, lá no camarim, eu olhei e falei assim, caramba, a gente tem uma vantagem competitiva aqui, mas a gente não tá competindo, não é sobre isso. Porque todo mundo aqui tem dinheiro esses Sharks têm dinheiro para investir nas 60 empresas. Não é sobre dinheiro. É sobre ele olhar o preparo e falar, quero ser sócio daquela pessoa. Sempre vai ser pessoas com pessoas. Com pessoas. Tem um episódio aí da preparação, todos juntos lá, que a Bárbara virou meio que... Tinha um picolé, isso? Vocês estavam tomando picolé? E aí tava todo mundo meio tenso, e a Bárbara já animando, picolé, começou a levar picolé pros colegas, já trocar ideias. Esfria a cabeça. Ela era aquele ponto de... levei uns olhinhos essenciais, falar, gente, olha, todo mundo saindo aqui. Respira. É como diz nosso querido Sérgio de Paula, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Exato. Tem que fortalecer o CPF, como você disse, tem que investir em você mesmo. Eu anotei aqui os 4 pontos, tá? Aliás, eu tô anotando um monte de coisa aqui dessa metralhadora de insights poderosos. Olha, eu queria continuar conversando com a Bárbara aqui, ó. A gente agora vai pro... Vamos pro bate-bola. Bate-bola, Marília, Gabi, Gabriela. Vai-se embora, Luiz Henrique. Vamos lá, aquelas perguntinhas, aquela história do reticências e você completa. Tá. Muito bem.
Não vou ser ligeiro, porque esse aqui vai sair do meu sentir, não vai sair da minha cognição, É viu? por aí. Arrase, dê Fala seu o que show. é o bate-pronto, que é muito mais Dê seu genuíno. show. É muito mais genuíno. Ter voz é... Fazer escolhas. Muito bem. Uma voz que você queria que fosse silenciada. Pode ser de pessoa, pode ser no sentido mais abstrato. A voz do sempre foi assim, precisa continuar desse jeito. Sensacional, meu Deus. Amei, Eu só sei que arrepiei. foi assim, né? Só sei que foi assim, eu tenho que ser assim e tal. Aleluia, arrepiei. Uma voz que ecoa na sua cabeça. E aí pode ser um discurso inesquecível, um pai, mãe, tio, tia, professor, frase, enfim. Uma voz que ecoa na sua Que cabeça. te inspira. Complicado, porque tem muitas. Muitas. E eu acho que hoje esse é o meu maior pote de riqueza. São as várias frases que estão aqui na minha cabeça, né? Mas, assim, pai e mãe sempre não falaram, mas deram o exemplo, né? Falaram, mas deram mais o exemplo do que falar, que é educação. Nunca pare de estudar, nunca pare de se educar, né? Seja ela qual for. E aí, sempre que eu invisto em educação, da mais básica, da maior besteira, sempre eu colho louros, né? Então, é uma coisa que não sai da minha mente, na minha caminhada. A voz da educação. E falando sobre legado, como você quer que sua voz seja lembrada? Sim. Olha, eu desejo muito que minha voz seja lembrada como Bárbara Lopes, aquela que acessou lugares, né? Acessou ambientes e segurou as portas, né? Então, eu quero entrar aqui nesse estúdio, por exemplo, e segurar a porta para que outras mulheres negras também possam vir aqui falar, receber, né? E principalmente serem valorizadas, porque quando você chega no topo, e não sei que topo é esse, né? Porque cada um tem o seu. Não é legal estar sozinho, né? Não é legal chegar lá e falar, vou comemorar com quem? Eu vou ligar para dizer como é, né? Por mais que eu tente dizer para vocês como é alguma coisa, eu não vou conseguir expressar. Então, que incrível seria se a gente fosse todo mundo junto, né? E principalmente chegar a um ambiente e ver outras pessoas iguais a mim, outras mulheres negras, outras mulheres que vieram do Nordeste, outras pessoas que são brasileiras e que falam português, porque realmente a gente, quando viaja, olha e fala, meu Deus, se eu pudesse falar português, eu ia conseguir convencer muito mais rápido aqui e fazer um negócio maior. Então, assim, pertencimento é a palavra que eu quero levar, né? Eu quero que as pessoas cheguem na minha presença e sintam pertencimento, sintam que são bem-vindas e que eu tô feliz pela presença delas e eu quero abrir as portas e fazer com que todo mundo entre. Antes da gente se despedir. E já tem feito, senhora. Já tem feito e muito bem. Antes da gente se despedir, minha querida Jéssica, um tema que é muito caro para nós, que é o autismo. Eu não queria encerrar sem trazer o autismo para essa mesa. Como é que o autismo bateu a sua porta e o que ele mudou e muda na sua vida? Sim. Olha, o maior professor do mundo se chama Miguel Barros Lopes Buriti, meu filhinho, né? Miguel, de 8 anos. Uma criança autista. E o autismo é sempre um professor que eu me esqueço. Por exemplo, quando eu falei assim, educação, nessa conversa toda eu não me lembrei do autismo em nenhum momento. Porque é uma coisa muito recente da minha vida, só tenho 8 anos. Tem gente que acha que 8 anos é uma eternidade, mas não é. Eu tenho 33. Então, há 33 anos eu tenho um padrão de estudar, trabalhar, entregar, me relacionar. E só há 8 eu me relaciono com o autismo, então é muito pouco, né? Mas o autismo, ele é aquele livro dourado de ensinamentos que está ali guardado e que de vez em quando eu acesso, mas eu tenho que me lembrar de acessar ele por mais vezes, né? Então, assim, Miguel, ele fala, né? Ele é uma criança nível suporte 2:1, né? Tá quase recebendo um diagnóstico de nível suporte 1. E ele fala coisas especiais e fala, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E aí, depois de um tempo, eu entendo que aquele lugar não era pra mim. E ele tava só me avisando, né? Então, assim, ele me ensinou, primeiro de tudo, que o princípio de Pareto, que Pareto também ensinou, mas a gente só aprende quando tá na pele, né? Que é 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Não adianta a gente se esforçar bem muito, querendo a nossa hora, porque Miguel, ele vai fazer as coisas na hora que ele quer. E acabou. Né? Então, ele me ensinou isso. Quando eu descobri o diagnóstico, eu falei assim, não tenho mais condições de trabalhar 14 horas. Não tenho. Então, não fui eu, Bárbara, super mulher, nossa, que inteligente, ela descobriu sozinha. Não. Eu olhei e falei, não tenho condições, como é que eu vou acompanhar meu filho? E eu quero acompanhar meu filho porque, assim, a gente tem que poder escolher. As mães, elas podem escolher se ela quer ter o filho, se ela quer cuidar do filho, os pais também, né? Claro que é uma obrigação, mas cada um escolhe e trabalha como quer e como pode. Então, eu pude escolher hoje ter uma rotina de trabalho com 4 dias de trabalho, 3 dias eu não trabalho e eu estou 100% com o Miguel. A gente faz coisas de gente de férias, assim, né? Tipo, a gente
toma sorvete, vai pra praia na quarta-feira. Então, Essa semana eu vi você postando. Desmoralizando alguma coisa, né? Toma banho de piscina no dia que tá todo mundo trabalhando e passando assim, falando, gente, essa mulher não trabalha. Trabalho sim, trabalho muito. Né? Então, assim, Miguel me ensinou várias coisas no sentido de meu bem-estar, porque ontem mesmo eu tive que botar ele na cama, ele pesa 35 quilos. Então, eu preciso treinar para poder ter força, né? Ou então eu vou acordar ele, se eu acordar ele pula e não dorme mais, né? Então, primeiramente ele cavou minhas pausas, né? Para eu falar assim, querida, não dá desse jeito. Segundo, a gente sabe que, infelizmente, governamental não tem um suporte para o autismo. Então, ou você trabalha muito e tem um dinheiro para dar uma qualidade de vida mínima, né? Assim, por exemplo, o Miguel hoje estuda numa escola que é um preço alto. Só que eu não escolhi ela. Ela foi a única que me abraçou, que recebeu ele. Então, eu não posso... Eu sou feliz nessa escola dele hoje, pela primeira vez na minha vida, né? Dentro de escolas. Mas eu não tenho opção de escolha. Eu sei que se eu for escolher, eu preciso gastar mais tempo, mais dinheiro e tudo mais, né? Então, assim, o autismo cavou pausas, o autismo faz com que eu queira uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, faz com que eu queira educar as pessoas, para elas olharem o código de geração e entender coisas que eu não preciso estar sempre ativa, né? Assim, porque uma família autista, ela tá 100% sempre ativa. Uma família atípica, desculpa, ela tá 100% assim, ligada, esperta. Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Ou que a criança não foi bem tratada. Às vezes eu até prefiro que eu faça alguma coisa e ele chore do que alguém na rua, né? Porque eu não quero perder meu réu primário, né? Então, muita meditação para não perder o réu primário, né? Então, assim, toda mulher maravilhosa que sou, ela talvez caia por terra quando eu vejo algum tipo de desigualdade, com algum tipo de desrespeito com meu filho e com outras crianças autistas, né? Então, assim, o autismo me ensina muito. E eu sempre tento me lembrar que ele só tá na minha vida há 8 anos, então por isso eu não preciso performar tão bem no autismo como eu performo na minha gestão de tempo, na minha comida, nos meus estudos, porque é pouco tempo, né? A gente pensa que 8 anos é muito, mas não é. Então os pais se cobram, a família se cobra. Ai, meu Deus, mas eu podia fazer melhor. Mas assim, eu penso que eu tô fazendo o melhor que eu posso, com a maturidade que eu tenho, com o tempo. E como uma boa estudiosa que isso você está em constante aprendizado. Exato. Estamos todos. Exato, né? Na escola do Miguel, né? Porque ele ensina, Sim. viu? É a tal da metamorfose ambulante. Exatamente. Bárbara Lopes, da turma Arrocha. Muito obrigado. De nada. Maravilha. E como a gente sempre diz lá no grupo, e toda vez que eu tenho a oportunidade de trocar alguma informação com ela, voa, minha jovem, voa. Minha jovem, verdade. É a história do trabalhar local e pensar global. Sim, A Bárbara ser faz local. A Bárbara faz parte de um grupo de pessoas, do qual, por exemplo, Fred faz parte e tantos outros amigos queridos que a gente tem, que trabalham localmente, mas pensam globalmente e, consequentemente, atingem esses níveis globais. Sim. E aí a gente tem que encerrar, mas só uma fofoquinha básica. Ela já está estudando para palestrar e dar aula em outro idioma. In English. In ela English. recebeu uma coisa meio que de... tem que falar perto do microfone, Luiz Henrique. Uma sequência de palestras e aulas que ela tem que dar, mas isso vai ter que ter um outro episódio do... Ela vai ser verdade. agora uma international speaker. Yes. Uau! Eita, como ela é fina. Obrigado. Isso é para poucos. Foquinha edificante. E obrigado você também, amiga. Eu que agradeço. Encerramos aqui o nosso 5º episódio, a gente volta em breve. Yes! A Mas o Voz volta dobradinha, a depois. dobradinha. A dobradinha que deu certo aqui até na paleta. Tá na paleta. Agradecer demais a sua audiência, você que ficou com a gente bateu 35 minutos de podcast Caramba. hoje, eu já imaginava que isso fosse acontecer, mas fica ligado, dentro em breve tem um novo episódio do Voz que Transforma, que é essa parceria entre a Vox Studio Escola de Oratória e a Band RN, e com você as palavras finais. Exatamente, voz que transforma. Então, a ideia é sempre transformar através da comunicação, porque o sentido da vida é evoluir. E a vida só faz sentido quando a gente faz sentido para outras vidas. Com certeza. Para que façamos isso também através da nossa comunicação. Até mais. Salve, Arrasou. salve.